Você já se perguntou como é viver o extraordinário? Como é experimentar as promessas de Deus em sua vida? Bom, hoje nos preparamos para um novo capítulo e a expectativa no ar é evidente, mas este ano não será comum. Este será o ano do extraordinário. O que torna uma vida extraordinária? A palavra de Deus nos ensina princípios poderosos que farão com que vivamos um ano diferente. Jesus viveu uma vida extraordinária e nos desafia, pela fé, a mergulhar em águas mais profundas. É a fé que nos inspira e nos desafia a ir além da lógica humana. Não se contente com sonhos pequenos, que cabem nos limites do seu conforto. Sonhe alto, sonhe grande e permita que esses sonhos se realizem. Deus diz em Isaías 54, verso 2 e 3, que fará grandes coisas. Por isso, alargue o lugar de sua tenda e estenda bem as cortinas das suas habitações. Comprometa-se a viver o Evangelho, independente das adversidades que possam surgir. Precisamos de sua voz para fazer a diferença e impactar vidas. Pergunte a si mesmo: o que seus filhos dirão sobre as escolhas que você fez ao longo de sua trajetória? A vida é curta e é preciso ser vivida com intensidade. Busque realizar feitos extraordinários para a glória de Deus. Oi, irmãos, graça e paz. Muito bem, eu queria, antes de abrirmos a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, queria convidar os irmãos para a gente fazer uma breve oração, por favor. Vamos lá, vamos orar. Daqui a pouco eu vou repetir a referência, não se preocupe, vamos orar nesse momento, tá? Pai, nós te louvamos por este dia, que dia precioso, um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu de vida. Te louvamos porque nesse dia, meu Deus, nós separamos este tempo para cultuar o Teu nome, porque o Senhor é digno de louvor, de adoração. O Senhor é o dono do poder, e aqui está, ó Deus, a Tua palavra, e nós vamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Então, Pai, eu oro nesse momento em nome de Jesus, liberando sobre cada membro desta igreja, todos que nos assistem aqui presencialmente ou pela internet, por vídeo, não importa, abençoamos com o espírito de sabedoria e revelação da Tua palavra, que o Senhor nos fale poderosamente ao coração, nos levando, ó Deus, ao entendimento do que é necessário para um ano extraordinário, que a Tua boa mão seja conosco. Pai, em nome de Jesus, edifica, fortalece e traz graça sobre a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, abram aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Pastor Anderson, direcionado por Deus, nos conduzirá numa série de mensagens a respeito de vivermos um ano e um período extraordinário com Deus. E eu fui presenteado com essa mensagem de hoje, com essa incumbência mas eu entendi da parte de Deus que era necessário, o Senhor confirmou isso no meu coração. Vai lá e revise conceitos, fale de novo do fundamento, mostre como era aquela igreja, porque é isso que eu irei fazer. Eu senti paz nessa direção, a respeito de como Deus vai nos direcionar, como Deus vai abençoar a vida do pastor Anderson, dos demais pastores, dos líderes de célula, de cada membro, de cada um de nós que estamos aqui hoje, e de tantos outros mais, a respeito de como Ele conduzirá a nossa vida em um ano extraordinário. Isso não é, irmãos, uma palavra de efeito, não é. É um alvo que Deus colocou, é uma direção certa para a sua obra, porque a obra de Deus não é assim, como que esmurrando o ar, como quem não tem objetivo. Não, nós temos uma carreira para cumprir, uma fé para guardar e um bom combate para vencer. A boa notícia é que o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Agora, como tomar posse dessa posição? Uma coisa é saber, a outra coisa é viver e experimentar.
Então nós estamos aqui hoje para que na palavra de Deus a gente se firme em princípios que nos vão fazer caminhar em vitória. Amém? Então, eu queria começar, antes de ler aqui, nós vamos ler do versículo 42 em diante, Atos 2, 42, mas eu queria fazer uma breve introdução aqui, rapidinho, a respeito desse momento que nós acabamos de vivenciar aqui, a ceia. Sabe, irmãos, Jesus entregou a sua vida, era Páscoa judaica. João Batista, quando viu Jesus, isso aqui é apenas para a gente depois chegar aqui na mensagem, tá? Eu já vou ler o texto, você não ficará sem a leitura, pode ter certeza. Mas era Páscoa. E eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas a Páscoa era o primeiro mês dos hebreus, depois que o Senhor chamou Moisés, fez toda aquela obra, deu toda aquela instrução. A Páscoa era uma celebração que marcava a fuga, a saída. Na verdade, não era fuga, eles não estavam fugindo, eles foram libertos, essa é a palavra, libertos. Havia um jugo sobre o povo, o Senhor removeu esse jugo e levou-os a uma condição de poderem experimentar a sós com Deus e o seu povo, experimentar, viver experiências que transformaram um conjunto de famílias em uma forte nação, transformaram corações que nunca haviam provado da graça, não conheciam o amor, não tinham referência de lei, não sabiam o que era certo nem o errado, mas conheceram o bom pastor que, mediante o seu bom coração, lhes deu um padrão a seguir, uma direção para a obra, instruções para o culto, ordenações a respeito de como se relacionar, tudo isso começou com a Páscoa, esse momento de sair fora, de viver um novo ano. A partir daquele momento o Senhor marcou um novo calendário para os irmãos, é bem o momento que nós estamos vivendo, um novo calendário, início de ano. É hora de estabelecer algumas metas, de planejar algumas coisas, estabelecer alguns alvos, coisa e tal. Ok. Mas saiba que a sua vida inteira tem um propósito nas mãos de Deus. E Ele quer que você, através da sua palavra, entenda que você não está por acaso, você não é inútil, muito pelo contrário, o Senhor chama o seu povo de filho amado, de reino, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as suas virtudes. Então, assim, tenha em mente o seguinte a respeito da Páscoa. Por que eu estou falando disso, né? É por causa desse paradigma do novo. É a hora da mudança. É a época de vivenciar uma experiência nova. É o momento de você entender que desde o princípio o Senhor Deus deseja relacionamento e amor. Deus deseja um relacionamento em que você o deseje a partir de tudo. E as outras coisas são consequências do quanto você o deseja, do quanto você o ama, de o quanto que você está decidido a corresponder a tanto amor que Ele te deu. Hoje nós tomamos a ceia, lembramos do sacrifício de Jesus, mas para Ele não foi fácil. Foi uma vida de cruz, não foi um momento de cruz, foi uma vida de cruz. E Ele então vive aquela vida de cruz para mostrar que tipo de vida vive o seu filho, sabe? Então tudo isso já tinha uma menção lá atrás. Se eu for começar aqui, eu começaria desde Adão, mas eu vou pegar esse princípio rápido da Páscoa, porque 3 coisas me chamam a atenção da Páscoa, que desemboca na ceia, porque o Senhor estabelece a nova aliança, a aliança da graça na ceia do Senhor que Ele tomou com os apóstolos. Ali é a nova aliança do Novo Testamento, da qual nós estamos ali imersos, né? A aliança vigente é essa, a da graça, celebrada na Santa Ceia do Senhor. A ceia não poderia ser de qualquer jeito, como também a Páscoa não foi. E Jesus, falando nos evangelhos, desejei muito comer essa última Páscoa com vocês, desejei muito, por quê? Porque Jesus queria esclarecer, dar as instruções muito importantes aos apóstolos, que essas instruções permanecem todos os nossos dias através da palavra, mas acima de tudo Ele queria incutir no nosso coração, no nosso entendimento o seguinte: ei filho, agora começa, agora é o novo,
Jesus, quando ressuscitou, era o domingo, não era só a questão de ser o 7º dia, era o 8º, na verdade. Quando você faz a conta, é o 8º, o número do recomeço. Sabe? Então você deve ter em mente. Obrigado, irmã Cristina. Era um tempo em que o Senhor estava chamando a reflexão, dizendo assim: vem aí algo novo, vem aí algo novo. Quero que vocês entrem no novo, na novidade, para que vocês experimentem coisas extraordinárias, coisas grandiosas, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum jamais imaginou. E a Páscoa tinha várias coisas, mas 3 coisas eu vou falar aqui. A primeira delas é que o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas das casas. O Senhor falou que a última praga seria a passagem do destruidor, morreria todo o primogênito do Egito. Mas o povo de Israel seria livre dessa mão do destruidor, se tão somente eles ficassem dentro da casa, passassem o sangue do cordeiro na porta, o destruidor viria o sangue, ele olharia para o sangue, e a casa onde tivesse o sangue, ele passaria em frente. Óbvio, isso tem tudo a ver com a palavra de Deus para nós hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar juntos, protegidos na casa, compromissados em estar lá dentro, guardados pelo sangue. Isso tem a ver com o extraordinário, porque você jamais experimentará algo extraordinário da parte de Deus sozinho, sem convivência com a igreja, desligado, desatado de Cristo, porque não estar ligado na igreja é não estar ligado em Cristo. Pois bem, esse é um primeiro aspecto. Eu preciso do sangue, a justiça de Deus aplicada na minha vida, que é pela fé. Jesus morreu fora da porta, fora de Israel, o seu sangue verteu, e nós nos lembramos e fizemos esse memorial, para lembrar do quão amargo a nossa vida era no pecado, quanto que nós éramos merecedores do inferno, tudo isso, e agradecemos a Deus, porque saímos da morte para a vida, como Ele me diz na sua palavra. O segundo aspecto que é interessante, é que esse sacrifício deveria ser comido às pressas, porque eles iam sair logo. Janta e te prepara, porque é daqui a pouco. Janta e te prepara, já que o êxodo foi à noite. Janta e te prepara, tu vais sair. A nossa vida aqui passa rápido. Se você não tiver o senso da volta de Jesus dentro do teu coração, se você não tiver o foco a partir de hoje em viver uma coisa melhor e maior com Deus, definitivamente você vai sempre viver no nível da superficialidade como Ló viveu, e deixou de andar com quem andava com Deus. Abraão, escolhendo as conveniências do mundo, sofreu muito por causa disso. Você deve conhecer a Escritura e saber que Ló teve que sair às pressas. Chegou a ser raptado uma vez, Abraão foi lá socorrer. Escolheu morar no lugar de iniquidade, quando Abraão escolheu andar em tendas e cavar poços, porque ele sabia que Deus era poderoso para supri-lo. Portanto, irmãos, a chamada para a igreja é no sangue de Jesus e dentro da casa, porque o destruidor está aí buscando a quem possa tragar. E como que eu posso então pegar esse princípio que está lá na casa do povo hebreu, está lá na arca de Noé, quando Deus reúne a família, entra na arca. A experiência é sempre familiar e coletiva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse pensamento está desde o princípio. De novo, mais uma vez lá na arca de Noé, esse mesmo princípio. De novo, com o povo hebreu. E mais lá na frente você vê, Deus sempre tem aquele remanescente com o qual Ele trabalha, no intuito de convocar todos os outros a permanecerem em Cristo. Portanto, irmãos, repare bem, qual é a receita então? Já que eu tenho que lidar com o mundo, com a minha própria carne nojenta, e com Satanás correndo atrás de mim, o que eu faço? Irmãos, a resposta é o que nós vamos ler agora, Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 42 até o 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor,
Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. É um receituário bem simples. Na verdade, é um texto que carece de muito pouco explicação. Veja bem, a nação de Israel surge de uma grande libertação. É levada ao deserto para experimentar algumas coisas. Mas a primeira das coisas era ter revelação de si mesmo. Cada etapa, cada parada do povo de Israel, cada experiência que eles viveram ali, era uma etapa que apontava para um aspecto de seus corações que precisavam ser tratados. Paulo, pegando, claro, cheio da direção de Deus, lá em 1 Coríntios, eu não me recordo agora se é o capítulo 5, mas ele faz menção disso. Ele fala: olha, a gente não seja idólatra como aquele povo foi no deserto, pereceram não sei quantos mil. Também não se entregue às paixões e às concupiscências como aquele povo fez e pereceram não sei quantos. Sabe, não coloquem Deus à prova. E assim vai, ele dá algumas instruções. Por quê? Porque o povo foi chamado para viver o extraordinário. Mas aquilo que impede de viver o extraordinário precisa ser removido. E a melhor maneira de remover é mostrar que tem e que não está conforme. Quando Deus mostra algumas coisas assim, não é que Ele queira apontar um dedo na cara de seus filhos, não, muito pelo contrário. O Espírito Santo consegue ser tão gentil que Ele nos convence de nossos pecados e ainda assim nos acalenta com uma solução, nos acalenta com uma direção e nos aponta na palavra de Deus alguma coisa, algum recurso que Deus nos dá para ser livre daquilo ali. O propósito de Deus é sempre levar ao crescimento, ao amadurecimento. E é engraçado, porque todas essas coisas, seja para Israel naquela época, ter que tomar os terrenos à força para poder expandir suas fronteiras, da mesma forma é conosco hoje. Não literalmente, porque a gente não precisa combater com ninguém, com nação nenhuma. Mas é necessário combater o bom combate para que a gente não seja dominado pelas direções que a carne quer dar para nós, para que a gente não venha a ser derrotado na vida. E aí, toda decisão tomada precipitadamente, palavra falada sem pensar, atitude tomada por impulso, tudo isso corresponde a questões que somos tratadas por nós como questões carnais. E aí produzem os frutos que a carne produz, que está lá em Gálatas. Tudo aquilo lá e mais um monte. Mas o foco não é esse. Quando você ouvir alguma coisa a respeito da palavra de Deus, não é que você deva se sentir cobrado a ser alguém melhor. Presta bem atenção nisso. Legalismo é um negócio, sabe, muito ruim. Muito ruim. Ele não conserta ninguém, mas ele tem o poder de te manter debaixo de um jugo de acusação, da qual Jesus já removeu para você. A Bíblia já diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia já diz que você vai receber de Deus plenitude, graça sobre graça, diariamente. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam cada manhã. Não dê ouvidos ao diabo. Não dê. Agora, quando o Espírito Santo disser assim, essa fala não foi a mais adequada. Ok, diga a Deus: amém, Senhor, obrigado pela direção. Me perdoe, mas eu vou em frente. A melhor coisa a respeito do Evangelho, vou te dizer qual é. Está lá no livro de Filipenses, quando Paulo ensinou, pelo menos para mim, foi uma experiência muito profunda. Quando eu li aquele texto a primeira vez, quando Paulo diz assim, eu deixo para trás as coisas que para trás devem ficar. Eu preciso deixar para trás. Uma das coisas que a gente precisa aprender é deixar para trás isso e deixar para trás certas coisas que quando a gente ouve, a gente não gosta. Então, por exemplo, às vezes, dentro da família há algum conflito.
No meio de tanta palavra, é comum surgir alguma palavra que magoe. Eu já falei isso, mas vou repetir. No meio de tanta palavra, tem uma informação que é valiosa e vale a pena se atentar. Então, se o seu filho, se o seu cônjuge, se o seu pai, se o seu irmão, de repente deu uma palavra que você não gostou ou que te feriu, a melhor coisa depois é pegar isso, levar para o seu quarto de guerra, para o seu lugar secreto, e dizer assim: Senhor, me ajude a filtrar aqui, porque se tem um conflito, tem algo que precisa ser resolvido, tem uma vitória que eu preciso conquistar. Todas as batalhas que você vê no Velho Testamento, entenda elas à luz do Novo Testamento, na sua vida, na aplicação pessoal, como sendo fronteiras que eu preciso vencer para alargar as minhas tendas em Deus. Então, assim, você vai pegar aquelas, beleza, Josué foi para a espada e lutou e blá blá blá. Nossa luta é outra hoje. A Bíblia deixa muito claro em dizer que a nossa luta não é contra pessoa nenhuma, são contra principados e potestades que existem nas regiões celestiais. E esses principados e potestades, sim, esses sim, você combate, mas combate do jeito certo, com o nome de Jesus, com a palavra de Deus, com a fé, com todo aquele armamento que o apóstolo Paulo, lembrando o profeta Isaías, ele invocou. Ele falou de uma sandália, falou de um escudo, de um capacete, papapá. Então, assim, você precisa aprender a andar nisso e filtrar aquilo que importa, porque no meio de muita coisa, vai vir uma informação que é útil para ti. Ok, a pessoa se feriu por causa disso. O restante que foi dito, ok, eu preciso descartar e aprender a descartar, a ouvir, mas não guardar. A entender o que está sendo dito, mas não ruminar aquela palavra. Eu não presto, 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 não dá certo, não dá certo. Não, não é essa a palavra que Deus deixou para você ruminar. Perseveravam unânimes no templo, orando, é justamente para isso. Porque o livro de Salmos é um livro de alguém que botava para fora o que não presta e chamava à existência o que presta. Portanto, ele é terapêutico e ajuda a gente a se livrar dessas coisas. Por muitas vezes você vê no livro de Salmos o salmista desabafando, quebra o queixo deles, que morra o parente dele na guerra, o que sobrar morra de peste, o outro morre de fome. Isso é desabafo. Desabafar, você deve fazê-lo sozinho, como o salmista fazia. Ou melhor, não faça só, mas faça com Deus. Faça com Deus. E é engraçado que todos esses salmos em que você vê o camarada desabafando, você percebe bem que metade do texto ele desabafa, mas tem sempre uma quebrada, tem uma virada, porque tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, é no Senhor que eu espero, e papapá, e ele vai falando. Perseverar unânime em oração, como esse salmista perseverou, é chave para que aquilo que você ouve, não gosta, pare de te maltratar. Isso é expandir o terreno da alma, não da alma necessariamente, mas do espírito. Você terá um coração mais alargado e com maior autoridade para ouvir ofensas e não se ofender do que você jamais teve. É quando a gente vai aprendendo o Evangelho experimentadamente. Aprendendo o Evangelho experimentadamente. Porque não adianta eu ouvir, oferece outra face, perdoa. Mas a maneira de se fazer isso é ouvindo como Cristo fez. Ele foi testado, experimentado 4 vezes, Jesus. Ele foi para Pilatos, aí foi para o sacerdote, depois volta para Pilatos, vai não sei para onde. O curioso é que lá no livro de Êxodo, eu não recordo agora o capítulo, mas eu vou me lembrar aqui do capítulo 12 e do capítulo 13, falava que o cordeiro que deveria ser sacrificado na Páscoa, ele deveria ser examinado, e 4 coisas deveriam examiná-lo. Eu não lembro agora as 4 coisas,
Mas para você ver como Jesus cumpriu tão cabalmente a lei, ele é tão perfeitamente o cordeiro que remove, ele não é o cordeiro que cobre o pecado. Não, porque no Santo do Santo, como o pastor Anderson falou ainda agora aqui, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Aí ele ia diante de um móvel muito parecido com esse que está aqui, na Arca da Aliança, e aspergia sangue aqui na ponta e tal. E aquele sangue cobria o pecado. Por isso que teria que ser diariamente, meu amigo. Todo dia a gente tem essa tendência do pecado e peca mesmo. Mas o sangue de Jesus é tão poderoso que ele remove o pecado e o poder do pecado sobre a nossa vida. Então você não serve mais ao pecado como escravo. Você só vai voltar a servir ao pecado como escravo se você fizer o que o povo fez quando estava no deserto. Depois de ter passado pela Páscoa, depois de ter visto o mar se abrir, depois de ter visto os soldados de Faraó todos se acabarem no fundo do mar, se lá no meu coração eu desejar, eu estou com saudade dos melões do Egito. Ai, a cerveja de crente, que é a cerveja sem álcool. Ai, que saudade da época que eu enchia a cara. Isso é sem vergonhice. Você não está vivendo o plano de Deus para você, está assim. Os melões do Egito não vão te fortalecer, não vão. Porque a Bíblia diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu virei para ele e farei nele morada. E aí você vai viver uma vida plena, abundante, tal como ele prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida lá no grego não tem nada a ver com vida abundante material, como tem por aí. É uma vida espiritual, é um relacionamento profundo. Eu vim para que o véu se rasgasse. Eu vim para que você pudesse ser aceito diante do Pai. Eu vim para remover o pecado da sua vida. Eu vim para te fazer uma nova criatura, uma nova posição diante de Deus. Toma posse. Toma posse. Experimenta dela. 3 coisas são fundamentais. Na verdade, a resposta desse texto é isso: é orar, é ler a Bíblia e se envolver na sua igreja. Ponto final. Tudo se resume a isso. E o pastor Anderson, cheio da graça de Deus, quando ele me chamou para essa mensagem, ele falou: olha, fala isso aqui, e dessa importância toda. E, irmãos, isso são conceitos básicos do Evangelho. Ler a Bíblia, orar e se envolver na sua igreja em aliança é conceito básico. Mas como eu comecei dizendo aqui, a gente foi chamado para uma revisãozinha dos conceitos que são fundamentais e que devem estar enraizados dentro do seu coração, para que você viva uma experiência plena, abundante. O extraordinário começa com pouco. Jesus distribuiu as sementes. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Começou com poucas sementes. O bonito é que o que era uma semente, quando Jesus chama para o acerto de contas, se transforma em cidades. Cidades. Como é que uma semente vira uma cidade? É claro, ele é poderoso para fazer a semente germinar, a frutificar 30, 60, 100 por uma medida boa, sacudida, recalcada, transbordante da sua plenitude, graça sobre Tucuruí. A minha vida é uma semente, a sua é uma semente, e Deus quer fazer com que essa semente tome Tucuruí, tome região. Para isso a gente vai começar a retomar as coisas do básico. O seu extraordinário começa com uma semente, ou 2, ou 5, dependendo da sua capacidade. Deus vai colocar na sua mão, e Ele não é injusto, Ele não dá algo que você não seja capaz de executar, porque é Ele quem dá a força para executar, é Ele quem dá a instrução do que deve ser executado. Porque quando Moisés foi chamado, Moisés não inventou as coisas da cabeça dele, ele foi chamado e recebeu um modelo. Deus deu a ele a visão, Deus deu a ele o que deve ser feito, Deus deu a ele os obreiros, e tudo isso virá. Agora, quem são os obreiros? Eu e você, porque não existe chamado na Bíblia para colar a bunda em um banco de igreja. Não existe, nunca existiu, nem jamais existirá. Mas a Bíblia infelizmente diz, infelizmente para o nosso lado, que muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque todos são chamados,
Mas nem todos agarram a visão. Nem todos amam a sua vinda. Nem todos estarão preparados, porque o próprio Senhor disse: haviam 5 virgens prudentes, haviam 5 virgens nécias. Que você já deve ter ficado curioso, já deve ter ido no dicionário e viu que nécio é burro. Burro. Qual foi a burrice? Foi não ter o azeite sobrando, foi não ter relacionamento íntimo, foi não ter intensidade de amor manifesto para com Deus. Podia até ser alguém rico, mas não para com Deus. Como era aquele jovem que se encontrou com Jesus? Se encontra um jovem muito rico com Jesus, o que faz para ter a vida eterna, Senhor? Tu não conheces os mandamentos? Disse o Senhor para ele: faz isso, faz isso, faz isso. O curioso foi que ele respondeu para Jesus: tudo isso aí eu tenho obedecido, desde pequeno. Aí Jesus fala: uma coisa te falta. Vai, te livra de tudo isso aí, dá aos pobres, depois vem e me segue. Vai ter um tesouro lá no céu. Aí o jovem foi embora, triste porque era muito rico. Aí Jesus fala: olha, é muito difícil para o rico entrar no reino de Deus. Porque na verdade Jesus mostrou através de uma única frase vários pecados desse rapaz. Vários. Pegue os 10 mandamentos, você vai ver, ele teve idolatria com a riqueza, ele não amou a Deus acima de todas as coisas. O fato dele não compartilhar: não ama o seu semelhante como ele ama ele mesmo. Bem, enfim, bicho, se tu passar só o crivo dos 10 mandamentos dele, o teçado já é amolado o suficiente para saber, esse daí vai ser cortado pela raiz. Então, assim, o que devemos nós fazer? Guarde esse texto no coração para a sua célula, para você. Persevere na doutrina dos apóstolos, persevere na visão da liderança da sua igreja, persevere, creia, ore pela liderança para que Deus dê uma unção fresca, uma direção clara, um objetivo definido e uma organização de como as coisas devem acontecer. Perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como eu falei, não existe fé isolada, isso daí é conversinha do mundo. Jesus sim, igreja não, é papo furado. Isso não existe. Tudo na Bíblia é uns para os outros, uns para os outros, uns para os outros, uns para os outros. Né? O versículo mais conhecido da palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu assim o Filho dele, para que todo aquele que nele crê. Então é uma coisa coletiva. As melhores experiências são as coletivas. A experiência de Noé foi tremenda, mas foi Noé que viveu. Agora a experiência do Êxodo, uma nação inteira passando por entre 2 colunas de um mar, ô louco, gente, o que é isso? Uma nação inteira vendo 3 pessoas crucificadas, e o do meio, diz o Evangelho de Mateus, que quando Jesus entregou a sua vida ao Senhor ali, quando ele de fato morreu, até morto ressuscitou. Pessoas receberam de volta os seus entes queridos. A morte de Jesus sacode até o inferno, cara, sacode o céu, revira todas as coisas. Ele é Deus de toda circunstância. Mas antes de chegar ao ponto de mudar o derredor, Ele quer mudar o interior, razão pelo qual você deve se entregar ao extraordinário, semeando a sua vida, dia após dia, porque o que conta é a fidelidade, a constância. E é por isso que o versículo começa: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, sozinhas e em conjunto, tudo. Então assim, o texto é bem diretão, e ele fala: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então ele fala assim, ele deu até a receita do milagre. Claro, repare bem nos evangelhos, aonde era um ambiente de incredulidade, Jesus não fazia milagre nenhum. Não era porque ele não era poderoso, é porque se ele fizesse não seria valorizado. É igual o fariseu chegar para ele: que autoridade tu tem? Me mostra aí um sinal do céu. Isso na verdade mostra muita arrogância de quem fala um negócio desse. Mas é engraçado, nós somos arrogantes com atitude, mesmo que não abra a boca para dizer que somos. Porque a Bíblia fala claramente que, muito embora esses caras tenham tido a audácia de falar esse tipo de coisa, o estilo de vida deles não era nada compatível com o que Deus tinha ensinado, nem no Velho Testamento, muito menos no Novo. Então, você vê
que a atmosfera de fé que todos nós gostamos, desejamos ver, e que é raridade nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo sim os últimos dias, sim as primeiras dores do parto, sim, estamos nessa época, sim, ainda não é o fim, a Bíblia diz, Mateus 24, mas já é sim o princípio das dores. Jesus está sim às portas, e Ele vai sim voltar para levar os seus, e quem não estiver preparado, descerá o fogo do inferno, ponto. O Evangelho é isso. Agora você tem a oportunidade hoje de escapar, porque pela graça sois salvos, mediante fé. Não vem de você, não vem com essa história de querer ser bonzinho, porque não tem isso, não tem. Mais uma curiosidade a respeito da coisa do sacrifício da Páscoa: não poderia ser cozido em água, tinha que ser o sacrifício passado no fogo. Cordeiro passado na água, não passado no fogo, é evangelho adocicado, é coach evangélico. Não é alguém que te diz: o diabo quer te matar e te levar para o inferno, e ele te tenta com toda sorte de prazer enganoso. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele tinha as chaves do inferno e da morte, mas Jesus tomou dele, porque Ele é o Cordeiro. Ele, quando chega diante de Deus, a Bíblia relata no livro de Apocalipse o que acontece da cruz até o trono, e fala que a chegada triunfal do Senhor Jesus, o apóstolo João chorou: pô, ninguém vai desatar os selos, eu quero ver o que está escrito ali, eu quero ver o fim, eu quero ter esperança. Mas aí alguém consola João, fala: calma, o Cordeiro é digno de desatar os selos, e quando ele desata os selos, então aí o sentimento é outro, a esperança mudou, já não está mais na mão do diabo a chave das mortes, do inferno. Agora Jesus nos tirou do reino das trevas e nos plantou em segurança no reino da luz. Faça o favor de andar com isso, e tudo começa com o básico. O básico. O extraordinário começa com o básico. É orar, ler a Bíblia e ir para o culto. Orar, ler a Bíblia e ir para o culto. É se envolver. Jesus celebra uma aliança. Aliança é um compromisso. Pode ver na Bíblia, nunca tem aliança de Deus para com os homens. É sempre dos homens para com Deus. É sempre de Deus para com os homens. As alianças que vigoraram na história, que você vê na Bíblia de ponta a ponta, sempre parte do Senhor. Porque só Ele é fiel para manter o compromisso. Eu tiro por mim. Às vezes vai fazer o jejum, eu vou cortar o pão. Isso é que eu gosto pra caramba de pão. Aí beleza, no primeiro dia, de manhã, lembrei, não é para comer o pão. 10h30 eu estou comendo pão. Esqueci. Imagina se uma aliança que determinasse se alguém vai ser salvo ou perdido dependesse da fidelidade dessa. Não, filho, a graça de Deus é baseada no seu caráter constante e imutável. Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele diz que salva, é porque Ele salva. Se Ele diz que Ele batiza no Espírito Santo, é porque Ele batiza no Espírito Santo. Se Ele diz que vai curar, é porque Ele vai curar. Portanto, creia, minha tarefa é essa. E eu preciso da palavra e do ânimo das Escrituras, de acordo com Pedro, para me fortalecer. Por isso, você nunca vai reivindicar uma bênção de Deus se você não souber aonde está escrito a bênção que te cabe. E tem uma bênção para cada situação da vida. Está aqui a chave da provisão. Sem a Escritura você não sabe o que tem direito. Testamento é algo que alguém que morreu deixa de herança para aqueles que ficarão depois dele. Tem 2 recheado de coisas boas para mim e para você. 2 aqui. Então, meus irmãos, perseveravam unânimes em oração, de casa em casa, doutrina dos apóstolos. Meu irmão, olha, não tem nada melhor. Essa é a receita da igreja feliz, quando ele fala que, sabe, na doutrina dos apóstolos, se envolva, se encaixe com a sua liderança, ande com ele, escute o conselho dele, veja no que ele quer trabalhar, diz: eu estou aqui, eu quero também, e se esforce, porque o resultado virá.
Saiba que o inimigo vai tentar botar uns percalços aí, ele vai querer te intimidar com alguma coisinha e tal, mas no teu coração vai estar firme a promessa, dizendo assim: eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz, Jesus falando, últimas instruções do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Não tem nada, nenhuma palavra que seja maior do que a dele. Não tem. Se ele disse que ele levou o teu ente querido, então ele levou para a glória dele, para a presença dele, para estar com ele. E no céu viveremos, porque dele somos, e não vamos abrir mão. Persevere até o fim, você será salvo. A Bíblia diz isso. Então assim, a cada alma havia temor, claro. Experimenta viver no pecado e ver se você vai experimentar a bênção de Deus. O livro de Hebreus, o pastor Anderson leu aqui, capítulo 10. Estava lá falando de uma certa ardente expectativa de juízo para aqueles que ultrajaram o Espírito da graça. Depois tu dá uma lidinha lá, Hebreus 10. Para aquelas pessoas que abandonaram o costume de congregar. Está lá também nesse mesmo capítulo 10. Então assim, é uma coisa séria. Só que assim, as coisas boas começam com pequenas sementes, desde que plantada com constância. É uma sementinha? Amém, é uma sementinha. Eu vou orar 1 minuto. Amém, que bom que você está orando 1 minuto. Glória a Deus por isso. Aí você ora 1 minuto, não demora muito, tu nem percebeu e tu já está orando 2. É engraçado, não, eu falo isso, mas pelo amor de Deus, tá? Não tem a questão do tempo como se fosse algo que você precisasse cumprir uma tabela para agradar a Deus. Filho, para você agradar a Deus é fé. Você crendo em Cristo, você já agradou. Você não precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus. Você já é filho. Você já está nessa posição. Foi colocado nesse lugar, nesse tempo. Ouviu o Evangelho e nele creu. Para quê? Para que Deus te falasse as suas boas e muito preciosas promessas. Você já é filho. Portanto, ande como tal. Sede santos, porque o Senhor, seu Deus, sou santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. É simples desse jeito. Deixe para trás as coisas que para trás devem ficar. Então ele falava que diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É engraçado, aqui não fala que as pessoas evangelizavam todo dia, mas a alegria era tanta e tal, que contava com a simpatia do povo. E Deus, vendo tudo isso, Ele mesmo evangelizava, ganhava, vamos dizer assim, né? O bom testemunho da boa feição do crente tem o poder de convencer muita gente. A alegria, o jeitão de ser, a maneira quando encontra o irmão no trabalho e fala graça e paz. Tem crente aí. Já vi alguém falando aí, graça e paz, paz do Senhor, paz e graça. Não sei o quê. Deus te abençoe. Tem crente na área. Entende? Agora imagina quando a sua vida for salgada a tal ponto de que você comece a despertar a sede na vizinhança. É esse que é o propósito. E tudo começa com a semente: ler a Bíblia, orar e se envolver com a sua igreja. Comece. Olha, nós estamos na primeira semana, tirando o culto do Réveillon, eu acho que esse aqui é o primeiro culto do ano. Nossa Páscoa, acabamos de celebrar o memorial da aliança que Deus celebrou conosco, a prova cabal que Ele deu do seu amor, Jesus Cristo na cruz. Lembrando desse memorial, lembrando de onde Deus nos tirou, do que Ele nos livrou e do quão abençoada tem sido a nossa vida desde então. Para quê? Para termos esperança no futuro. E tome para si aquele conselho do profeta Jeremias que diz assim: olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Não interessa o quão agitado está o mar aí fora, você está no coração de Deus, sua vida está oculta em Cristo e Cristo em Deus. Você está na arca, por assim dizer, como se fosse de Noé. O mundo se afogou, mas você está seguro. Entende? Você está seguro, creia nisso. Tome posse dessa graça. Amém? Se de repente você que está aqui hoje
tendo ouvido a palavra de Deus, visto como é aqui nesse texto de Atos 2:42, como Deus quer que você viva, o que Ele quer que você faça, está aqui. Persevere na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. E tudo começa com uma decisão, porque essas pessoas que estavam aqui, se você ver os versículos anteriores, elas viram um grande mover de Deus e chegaram para o apóstolo Pedro: o que faremos? O que faremos, irmãos? Aí Pedro levanta a voz e diz assim: crê no Senhor Jesus, sabe, você será salvo e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para você, para os seus filhos, todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. E hoje o chamamento está para ti, que está aqui hoje. Toma posse, encha o seu coração de Cristo nesse instante. É uma decisão racional, você não precisa sentir absolutamente nada, a menos a direção convicta da palavra de Deus que falou aqui. A Bíblia diz muito claramente: quem crê no Senhor Jesus será salvo. Aquele que confessar com a sua boca, porque creu dentro do seu coração. Se falar, é falando que a gente toma posse. É falando, por isso a importância da oração, porque é falando, você vai aprender a declarar, liberar palavras de fé, e assim você vai chamando à existência as bênçãos que você está precisando, porque Deus é um Pai amoroso e Ele vai dar, para que a tua fé te fortaleça, para que você dê testemunho, para que você fique feliz e a sua alegria seja completa. Essas são promessas de Deus. Toma posse, levanta a mão aí hoje quem quer aceitar Jesus, quem está aqui hoje nos visitando e de repente não tomou ainda uma decisão, ou quer voltar para a comunhão com Deus, porque a Bíblia está falando aqui, nós lemos: persevere na comunhão. Se você sai debaixo do guarda-chuva de Deus. É perigoso, mas hoje o Senhor te chama. Tem alguém hoje? Se não tem, eu queria, amém, vem irmão, vou orar contigo. Tem mais alguém que deseja, assim, tomar a decisão? É importante. Uma mãozinha que você levanta para Jesus sela a tua eternidade. Não é difícil pedir a Deus para ser salvo. Não é. Levante a mão e venha. Tem alguém? Mais alguém? Muito bem. Deixa eu descer aqui. Jorge. Tudo bom, irmão? Graças a Deus. Ei, Daniel, como é que você está, querido? Você está tomando a decisão hoje? Hoje. Que bom. Irmãos, o irmão George está tomando a sua decisão hoje. Vamos levantar, vamos orar, vamos interceder e abençoar a vida dele. A Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém. Que maior alegria há no céu é quando o pecador se arrepende. E hoje o Senhor tirou o nosso irmão de algum lugar escuro, longe da presença de Deus, e trouxe para a presença de Deus. Que bom. Ore abençoando, declarando bênção sobre a vida do George, amém? Pai, muito obrigado pela vida do George. Muito obrigado porque o Senhor providenciou o dia de hoje, para que ele corajosamente pela fé venha receber a tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida dele. E agora, Pai, nós nos unimos como igreja para orar a favor dele e dizer a ele que ele será cheio do Espírito Santo. A tua palavra, Pai, a tua palavra vai iluminar os seus caminhos. Pai, o Senhor vai derramar bênçãos sobre bênçãos, confirmando ao coração dele em quem ele creu. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor o conforto do coração dele, a segurança, o livramento, e vai abençoando, ó Deus, as suas necessidades, respondendo a tudo aquilo que ele está precisando. Confirma, ó Deus, no coração dele que o Senhor é o Deus que nos surpreende, que nos salva. E muito obrigado, Pai, pela decisão corajosa que ele tomou hoje. Nós te louvamos, nós te agradecemos e abençoamos a vida do irmão em nome de Jesus. Falou, George. Que bênção, querido.